Olá para todos, gostaria nesse vídeo deixar minha contribuição para todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo agora dia 22, vamos ter fechando o decálogo de Moisés. A 12ª lição vai trazer o 10º mandamento da palavra do Senhor, que diz: não cobiçarás. É o 10º mandamento, e é um mandamento muito forte, um mandamento maravilhoso para nossas vidas. Nós sabemos que o ser humano, ele é movido à cobiça, e ele parece que nunca está satisfeito com o que já tem, sempre quer ter mais e mais e mais. Então esse 10º mandamento vai para colocar um limite na vida do ser humano, naquilo que ele venha cobiçar, naquilo que ele venha desejar. Não é pecado você cobiçar algo para a sua vida. Você ter uma ambição de conquistar uma casa, um carro, uma faculdade, se formar em algum curso, se profissionalizar, ter alguma coisa. Isso não é pecado, não é errado. O que é errado é você cobiçar o que é do próximo. Cobiçar a casa, o servo, a serva, cobiçar o boi, cobiçar a mulher do próximo. Isso é errado. A ambição de ter alguma coisa não é errado. O que é errado é a pessoa, ela tem a ambição de ter aquilo que o outro tem. Ou então no trabalho, a pessoa ela é tão ambiciosa que ela não mede esforços, ela não mede coisas para conseguir o que ela quer. Derrubar outra pessoa e sentar no lugar dela. Isso é errado, nós temos que ter muito cuidado. Então existe aí uma ambição certa, uma ambição errada. Parte de nós procurarmos cobiçar o que é certo. Temos ambição do que é certo para nossas vidas e para não cometermos um erro. O 10º mandamento ele é fundamental para nossas vidas. Se nós conseguimos respeitar, seguir o 10º mandamento, muitas áreas de nossas vidas nós vamos ir muito bem, porque ele abrange diversas áreas. E é o que diz aqui no tópico de número 1, no tópico número 1 do 10º mandamento. Mas antes de estarmos dando aqui uma ênfase nessa abrangência, eu gostaria de ler Êxodo 20, versículo 17, porque vai falar claramente aqui sobre o 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quantas pessoas às vezes vêm na sua casa e ela não cobiça, ela não fica olhando: nossa, que casa linda, eu queria ter uma casa igual a essa. Não, eu queria ter essa casa, eu queria morar aqui, eu queria isso, aquilo. Então é um perigo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quantas vezes alguém não vem na sua casa e vê a sua esposa e, poxa, uma serva de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher de valores maravilhosos, fidelidade, honesta, tal coisa, e às vezes a pessoa fica cobiçando. Isso é errado, isso é um pecado terrível. Nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo nós podemos cobiçar. Então um mandamento aqui que abrange muitas áreas da nossa vida. Nós temos que respeitar o 10º mandamento do decálogo. Nós temos que cumprir esse 10º mandamento em nossas vidas. E esse 10º mandamento, ele abrange a proibição da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que são pecados terríveis, como a sensualidade, a luxúria, as possessões ilícitas e a obsessão pelo poder. A gente vê muitos grupos aí de ostentação, ostentando poder, riqueza, fama, sucesso e tudo mais. E a pessoa às vezes ela é tão ambiciosa que ela chega no topo e ela não para, ela quer mais fama, mais sucesso, mais riqueza, e começa a cobiçar às vezes o que o outro está fazendo, e começa a cobiçar o que o outro cantor está fazendo, e começa a cobiçar o que o outro está conquistando, e ela quer também, e ela quer aquilo que a outra pessoa tem, e ela não para. E o ser humano é assim, o ser humano ele não para. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter, mais ele é cobiçoso, mais ele é ambicioso. E essa ostentação que nós estamos vendo por aí leva pessoas a ter orgulho, leva muitas pessoas a ficar soberbo. Isso é um perigo para as nossas vidas. E temos o exemplo de Eva, quando viu aquela árvore bonita de aparência, um fruto bonito, e ela então começou a cobiçar, a desejar aquele fruto, e acabou comendo, e tendo grandes consequências
concernente a esse ato que ela fez. Então era proibido, mas ela fez. Por quê que ela fez? Porque ela cobiçou, ela olhou, né, a concupiscência dos olhos, e deixou ser atraída pela beleza daquela árvore, pela beleza daquele fruto. E nem tudo que é belo é bom para nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então o objetivo da lição é: o propósito divino é estabelecer limites à vontade humana, para que haja respeito mútuo entre as pessoas e seus bens. Se não fosse esse limite, as pessoas não iam se respeitar. Você vê que Deus ele estabelece um limite. Ele tem um propósito de colocar um limite para o homem. E mesmo assim o homem ainda é cobiçoso, é ambicioso. Mesmo assim nós vemos muitas guerras, porque o homem ele tem uma ambição de conquistar outra cidade. Ele tem uma ambição de conquistar mais poder, mais fama, mais sucesso, mais riqueza. E leva muitas tragédias, leva muitas guerras por causa da quê? Da cobiça, por causa da ambição do ser humano. Então Deus coloca um limite. E tem muitas pessoas que elas ficam só cobiçando o que é do outro, desejando o que é do outro. E isso cria inveja dentro do seu coração. E é por isso que muitas pessoas não têm o que elas querem, porque ficam pedindo mal, ficam desejando o que não é dela. Porque você desejar ter algo para a sua vida não é errado, mas o que você não pode é desejar o que a outra pessoa tem. A outra pessoa tem um carro e a pessoa fica desejando aquele carro, ela quer aquele carro, ela quer aquela mulher, né? Ele quer aquela mulher, ou ela quer aquele homem. Isso é errado, isso não pode. Por isso que Deus deixou limites. Então muitas vezes a gente não consegue as nossas coisas, nossas vidas, porque nós ficamos cobiçando o que não é nosso. Então o contexto, né, mostra o formato do versículo, que estava ali adaptado para o estilo nomade, é uma palavra hebraica aqui, da vida de Israel no deserto. Êxodo 20:17 está voltado para esse povo que ficava mudando de um local para o outro rapidamente, né? Eles não ficavam só apenas num local por muitos anos, não. Eles ficavam num local, viviam um certo tempo ali e depois eles iam para outro local. Então foi adaptado para eles, para o estilo de vida deles, Êxodo 20:17. Até porque Êxodo 20:17 abrange várias áreas que o povo de Israel tinha que respeitar, o povo de Israel tinha que vivenciar para conseguir chegar na terra prometida. O esclarecimento que o professor traz para nós é que o Êxodo 20:17 para os católicos romanos foram divididos em 2 versículos: não cobiçarás a teu próximo e não cobiçarás a mulher teu próximo. Então, nós temos 2 versículos em um. O 10º mandamento foi dividido em 2 versículos. Não muda os fatos, não muda o foco, não muda o objetivo em absolutamente nada. Tanto os católicos romanos, quanto que tem a sua Bíblia no formato de dividir o 10º mandamento em 2, quanto nós que somos protestantes, seguimos a Bíblia dos judeus, é a mesma coisa. Tanto a nossa Bíblia, os protestantes, como a Bíblia dos católicos, são 10 mandamentos e não muda, não interfere em absolutamente nada eles terem pegado o 10º mandamento e colocado 2 mandamentos. O tópico 2 vai falar sobre a cobiça, né, o significado. Indica o ato de desejar aquilo que é gerado pela emoção. Então às vezes a pessoa ela é deixada ser levada pela emoção daquele momento, pelo sentimento dentro dela, de querer aquilo que ela não pode, de cobiçar aquilo que não é dela, de desejar o que não é dela. E essa emoção, esse sentimento de emoção que leva muitas pessoas a fracassar na vida, leva muitas pessoas a errarem na vida e não cumprir o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Então o que começa com a impressão visual, a pessoa vê algo que não lhe pertence e começa a querer de qualquer forma, de qualquer maneira, aquela coisa, objeto ou etc. Ou então até mesmo uma pessoa. E nós temos o exemplo da mulher de Potifar, quando ela viu aquele jovem hebreu, José, ela poderia ali ter qualquer outro homem, mas não, ela queria José, ela cobiçou, ela almejou, e ela já tinha o seu esposo Potifar. E Potifar já era um homem que supria todas as carências dela,
mas a cobiça dela foi tão grande que levou ela a almejar de qualquer forma, de qualquer maneira, até José. Então essa cobiça desenfreada, esse desejo ardente é que leva muitas pessoas a errarem, porque deixa de ser seduzida pela sua emoção ou então pela sua visão, pelo aquilo que vê. Nós temos que ter cuidado com isso. Então cobiçar é desejar o que pertence a outro, é pecado. E o 10º mandamento condena o desejo pelo algo que não pertence à pessoa, né? Trata-se de cobiçar a casa e a mulher do próximo. A cobiça é o desejo excessivo, um desejo muito grande de possuir aquilo que pertence ao outro, aquilo que não é da pessoa, pertence a outra pessoa, ela deseja ardentemente. Ela não quer comprar um vestido igual, ela quer aquele vestido. Ela não quer um esposo, ela quer o esposo daquela mulher. Ela não quer uma casa, ela quer aquela casa. Ela não quer um carro, ela quer aquele carro. Então ficar cobiçando, com desejo de possuir o que é do outro, é um pecado. E nós temos um paralelo entre o que está dito em Êxodo 20:17 e em Deuteronômio. Em Deuteronômio não segue rigorosamente o que está em Êxodo, registrado em Êxodo, né? Em Êxodo nós acabamos de ler aqui, que fala sobre pecado, 10 mandamentos, tratar-se cobiçar a casa, a mulher do próximo. A cobiça é o desejo excessivo de possuir, tá? Em Êxodo 20, versículo 17. E Deuteronômio não segue rigorosamente, porque já tem outra palavra em hebraico que tem um outro significado, que é desejar ardentemente, ansiar, almejar, cobiçar. Então já é um pouco diferente, né, um do outro. Quando um fala assim, cobiçar é o desejo excessivo de possuir aquele que pertence a outro. Aqui já vai falar assim, já tem outro significado, é desejar ardentemente, ansiar, cobiçar o que não é dele. Então não segue rigorosamente, porque são duas palavras diferentes no hebraico, com dois significados diferentes, mas tem o mesmo contexto, tem o mesmo objetivo, né? Levarmos a entender o que é a cobiça e o que significa a cobiça. Então o último tópico aqui, o tópico 3, vamos falar sobre a vinha de Nabote, em 1 Reis 21, de 1 a 16, e as 4 coisas que ocorreram ali, né? Nós tivemos a proposta recusada, né? Quando Acabe vai fazer a proposta para Nabote concernente à vinha de Nabote, só que aquela vinha de Nabote era de família, tradição, passava de pai para filho, de filho para pai, então Nabote não vende, não troca a sua vinha por nada. Ainda que o rei Acabe tentasse comprar ou trocar por outra vinha melhor do que aquela, Nabote não quis, não aceitou a proposta, recusou. Com isso, o direito de propriedade, o rei fica desgostoso, volta para sua casa, deita na sua cama e fica ali sem comer pão, né? Entristecido, depressivo, porque isso que acontece com o cobiçoso. Quando ele cobiça alguma coisa, ele não tem, ele entra em depressão, ele fica triste, ele fica angustiado, ele fica nervoso, fica perturbado, porque ele quer aquilo de qualquer forma, ele anseia, ele deseja, ele almeja aquilo ali. Isso é errado, foi o que aconteceu com o rei Acabe, levou ele a ficar doente de cama por causa da sua inveja, por causa da sua cobiça pela vinha de Nabote. Lógico que o rei Acabe ele tinha vinhas muito melhores, mas a cobiça que entrou no coração dele só queria se fosse aquela vinha. Então Jezabel, vendo aquela situação ali com seu marido, ela então acaba fazendo um plano para tomar a vinha de Nabote. Chama os anciões e os nobres. Ali nós já via que Samaria está totalmente dominada, né, pela esposa de Acabe, Jezabel, uma mulher ímpia que não seguia as leis de Deus, não respeitava os mandamentos do Senhor. Ela cria então um plano maquiavélico e consegue levar com que as pessoas mentissem contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E ali vão apedrejar ele. E quando Acabe sabe que Nabote foi apedrejado e está morto, ele então se levanta de sua cama e vai tomar posse da sua vinha. E isso eles acabam cometendo 4 erros, né? Ferindo os 4 mandamentos. Dos 10 mandamentos, eles ferem 4, que é: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então acabam aí
cometendo esses 4 erros terríveis dos 10 mandamentos. Então a cobiça, irmãos, de uma forma geral, fazendo um resumo aqui, quando você cobiça alguma coisa para a sua vida, você é uma pessoa ambiciosa no sentido de querer crescer mais na vida, almejar uma viagem, almejar uma faculdade, isso não é errado. Mas quando você cobiça o que não é seu, o que é do próximo, quando você é uma pessoa ambiciosa, quer muito poder, fama, sucesso, isso é errado. Você acaba ferindo o 10º mandamento, você não respeita o 10º mandamento. Isso acarreta muitos erros para a sua vida. Então que possamos respeitar o 10º mandamento da palavra de Deus, que possamos não cobiçar o que não é nosso. Possamos ter limite em nossas vidas para respeitarmos o 10º mandamento. Que Deus abençoe a todos, espero que eu tenha contribuído um pouco para o nosso aprendizado, para o aprendizado dos alunos, de uma forma bem simples, bem humilde. Eu quis tentar aqui trazer uma palavra para que nós venhamos compreender de uma forma melhor o ensinamento da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima.